Olá pessoal, tudo bem? Esse é o resultado do vídeo de hoje. A gente desenhou o nariz, no vídeo anterior a gente desenhou a boca, os dentes e no próximo a gente vai seguir para os olhos, tá bom? Os materiais são relativamente simples e é isso aí, espero que o vídeo ajude vocês. Valeu! Enquanto eu desenho, eu vou colocar a referência aqui do lado. Os materiais que eu vou usar são materiais simples, um lápis 4B, um lápis 2B, que eu ainda não sei se eu vou usar ele. Os pincéis, né? No outro vídeo eu acho que eu usei só esse pincel, nesse eu vou usar um pincel um pouquinho mais grosso. Se você quiser usar o esfuminho, se você gosta de usar o esfuminho, fica à vontade. Eu tenho aqui a borracha Mono Zero, na qual eu ainda vou ver se eu vou usar ela. E a borracha básica, um apontador básico também, são materiais bem simples. E como eu falei, eu ainda não sei se eu vou usar alguns deles, porque a gente vai desenhar aqui junto. Esse vídeo ele não é basicamente um tutorial. Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para desenhar cada parte do rosto. Então vamos lá, sem mais enrolação, vamos lá para o nariz. Vamos colocar a referência aqui do lado e a gente vai analisar bem esse desenho enquanto a gente faz esse nariz. Vamos começar? Eu só vou começar reforçando um pouquinho esse contorno que eu fiz, porque a gente vai começar a colocar a mão em cima do desenho e às vezes o esboço ele desaparece por causa da nossa mão, né? Claro que o ideal é que você use uma proteção, um papelzinho para proteger o seu desenho. Eu só vou dar uma reforçadinha aqui básica e a gente já vai começar. No próximo vídeo eu vou partir para os olhos e assim por diante. Num próximo eu vou fazer o queixo, a bochecha, a testa, o cabelo, enfim. Vamos lá. Vamos começar esse nariz da seguinte forma. Eu vou começar aplicando a sombra aonde eu acho que é importante aplicar. Quais são os lugares mais escuros, que a sombra é mais intensa? Aqui dentro da narina, então eu vou começar a preencher essa narina com um pouquinho mais de força no lápis, né? Não tanta força. E aqui eu vou fazer um pouco de contraste, né? Vou começar mais escuro nessa linha acima e vou tirando um pouco a força conforme eu vou para baixo. Espero que dê para ver aí pelo vídeo. Eu gosto muito de começar pelos lugares que tem mais sombra, né? Onde a linha ela é mais firme, a sombra ela é mais dura, né? Então eu vou começar por essa área, eu acho que já é o suficiente. Lembrando que é o seguinte, eu não vou fazer com todos os detalhes da foto. Esse aqui é mais para fazer um retrato realista mais básico, vai por assim dizer. Então, beleza, eu acho que a narina aqui está o suficiente. Se vocês olharem essa narina direita dela e a nossa esquerda, né? Ela tem uma linha de luz, de sombra, desculpa, que é mais forte nessa região, então eu vou dar uma preenchida aqui. E aí ela vai ficando mais fraquinha conforme sobe e mais fraca conforme vem para esse lado. Aqui tem bastante sombra, então eu vou passar de leve o lápis aqui para marcar bem aonde que vai ser a sombra, né? Essa parte aqui eu vou reforçar para vocês verem, ela é a sombra que a luz está fazendo do nariz dela, né? Então a gente tem uma luz que está vindo aqui mais ou menos na diagonal de cima no rosto dela e está projetando essa sombra. Então eu vou preencher esse espaço de forma leve, né? Mas se a gente vê lá para frente que precisa preencher mais, a gente preenche. Então aqui a gente tem a sombra, por exemplo, deu um risquinho aqui, deu um errinho. Não se preocupe em ficar apagando nada, isso a gente vai corrigindo conforme a gente vai preenchendo o desenho. A sombra ela é um pouquinho mais forte nessa área. E ela é mais forte aqui acima do lábio superior dela,
como vocês podem ver aí na imagem. O que vocês acham? Acha que tá bom? Eu acho que tá o suficiente de sombra. Aqui do lado esquerdo ela vai perdendo a força e fica bem fraquinha. Então eu acho que por enquanto é o suficiente. Eu vou colocar um pouquinho mais de sombra aqui, um pouquinho mais de força. Vocês estão vendo que eu estou analisando a foto e vou preenchendo. Vou analisando e vou preenchendo. Eu acho que por enquanto já está o bastante, né? Vamos lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou partir para essa parte de cima. A sombra debaixo do nariz, ela é um pouquinho mais forte que a sombra que é feita aqui na ponta do nariz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma linha um pouquinho mais forte, só para separar bem aonde começa uma parte, aonde começa a outra. E eu vou começar a preencher com um lápis bem fraquinho, aonde vai ter sombra na ponta do nariz dela. Essa sombra que eu vou fazer aqui, que vai fazer uma bolinha praticamente aqui nessa parte da narina, é algo que a gente faz com muita frequência quando está desenhando um retrato, desenhando o rosto de alguém. São coisas que você vai desenhando tanto que você no fim vai memorizando os traços. Aqui eu vou colocar um pouquinho mais de sombra. Beleza. Essa parte aqui tem uma linha de sombra que é bem pequenininha aqui. Vou passar bem de leve o lápis. Aqui na ponta do nariz dela, essa moça tem um nariz pontudo, né? Então, ela faz uma sombra, um risquinho de sombra aqui, que é o que vai dar ainda mais profundidade para o desenho. Como vocês podem ver aí na referência. Vamos lá, acho que por enquanto tá bom. A gente vai ter certeza quando começar a passar o pincel. Eu vou passar a sombra um pouquinho aqui desse lado da ponta, o lado direito. Como dá para ver que ela tem uma sombrinha nesse lado. Aqui a sombra ela dá uma destacadinha. E aqui vai ser uma área que a luz bate direto, então ela vai ser praticamente branca. Eu vou fazer esse detalhe com a borracha monozero. Bem, eu acho que por enquanto é só. Como vocês estão vendo, a gente vai preenchendo com lápis para depois dar esfumaçada e ver como é que fica. Aqui do lado do olho direito dela, a nossa esquerda, tem uma sombra mais firme. Tem um espacinho aqui em branco, né, onde a luz pega bastante, e aqui onde tem bastante sombra, então eu vou passar aqui, ó. Depois a gente vê se tá muito, se tá pouco, se eu preciso colocar a sombra mais para cá ou mais para lá, isso a gente vai vendo. Eu acho que desse jeito já é o suficiente, depois eu vou para os olhos. No próximo vídeo eu vou para os olhos. E aqui eu vou colocar uma sombra bem de leve. Vocês estão vendo o seguinte, que conforme a gente está preenchendo, o nariz ele já começa a criar uma profundidade. A gente consegue ver que essa parte mais clara, ela está saindo da folha, ela está mais para cima. Esse é o segredo assim, para o desenho ficar bem natural, é o equilíbrio de luz e sombra. E não ter medo de escurecer o desenho, isso é uma coisa que eu sempre falo. Bem, eu acho que aqui é o suficiente. Aqui eu coloco um pouco mais de sombra. Aqui já vai entrar nos detalhes dos olhos, aí vai ficar para um outro vídeo. Aqui eu vou colocar um pouquinho mais de sombra. Aqui ela tem, se vocês separarem essa parte aqui, a luz, a sombra, ela invade um pouquinho aqui, como se fizesse um 8, né? E fazendo isso, você vai dar mais destaque para a ponta do nariz, porque essa moça tem o nariz mais pontudo, né? Claro que isso varia de traço para traço, de pessoa para pessoa. Então vamos lá, eu acho que aqui eu vou colocar um pouquinho mais. Aqui eu acho que eu vou colocar um pouquinho mais de sombra.
aqui também. E eu acho que já está na hora da gente começar a esfumaçar. Eu vou passar aqui, aqui tem uma sombrinha bem de leve, porque a luz não pega diretamente, a luz ela pega nessa linha aqui do nariz. Então vamos lá. Se você usa esfuminho, fica à vontade. Eu vou usar o pincel. Esse pincel aqui, como eu já falei em outros vídeos, eu cortei ele com a tesoura, ele era mais compridinho, mais molenga. Eu cortei, ele ficou um pouquinho mais firme, o que dá mais atrito na folha. Então, vamos lá, vamos começar a fazer o esfumaçado. Eu vou passando de leve, eu não estou fazendo muita força, eu estou passando aos poucos, faço um movimento circular, de vez em quando para cima e para baixo. Enfim, eu vou sentindo como é que está ficando e vou passando. Estou passando de cima para baixo agora com o pincel. Isso eu não dou tanta importância a isso, porque é conforme você gosta, você se sente bem, não tem nenhuma regra aqui. O importante da sombra é o seguinte, você criar um degradezinho que vai separar, vai misturar a parte que você colocou a sombra com a parte que você não colocou a sombra. Isso vai dar uma suavizada muito legal no desenho. Como vocês podem ver aí, já está começando a ter um formato bacana, né? Mas agora fazendo isso, eu estou vendo o seguinte, tem alguns lugares que eu vou querer colocar mais sombra. Né? Isso que eu estou fazendo com o pincel, lembrando, vocês podem fazer com o esfuminho também. A questão de usar pincel é um gosto meu, tem gente que gosta de usar cotonete, enfim, fica à vontade para explorar os seus materiais. Bem, por enquanto é só. O que eu vou fazer? Eu acho que em alguns lugares eu posso colocar mais sombra, como por exemplo aqui em cima. Vou colocar mais um pouquinho de sombra, aplicar com um pouquinho mais de força, não muita. Lembrando que quanto mais sombra você coloca, maior vai ser a profundidade. Então, conforme eu vou escurecendo essa parte aqui, eu estou querendo dizer o seguinte, essa parte ela é mais profunda. Então, eu vou colocar mais sombra nela. Aqui, ó, por exemplo, essa parte ficou bem distinta do desenho, né? Vamos dar uma melhorada aqui nela. Do desenho não, da foto. Vamos dar uma melhorada nela. Ela tem a narina um pouquinho maior, pelo que me parece. Eu vou aumentar um pouquinho aqui e colocar mais sombra debaixo dessa narina. Então vamos lá, eu coloquei um pouco mais de sombra nessa parte que toca o lábio superior, essa parte aqui sai debaixo do nariz, nessa regiãozinha onde a sombra ela é um pouco mais intensa, e aumentei essa parte aqui do nariz, né? Agora vamos ver, vamos analisar bem o que falta a gente colocar, talvez um pouquinho mais de sombra desse lado, só um pouquinho, e aqui nessa região, porque o nariz dela, ela tem aquele ossinho, né, que deixa o nariz um pouco mais mais tortinho, né? Aqui eu vou dar esfumaçada nele, e a gente já tem uma boa profundidade, uma indicação de profundidade. Agora eu vou usar a borracha só para fazer o seguinte, ó, só para acentuar um pouquinho essa curva do nariz. Eu vou colocar aqui, ó. Vamos ver. Coisa bem básica, né? Na verdade, isso aqui é mais um capricho. Só para dar uma acentuada no... Isso. Eu acho que é o suficiente, porque aí mostra que o nariz dela tem um pouquinho essa inclinação. Talvez não tanto aqui em cima. Agora eu vou usar o lápis 2B. Só para dar uma passada aqui, ó. Só para não deixar tão tortinho aqui desse lado, eu acho que é o suficiente. Bem, a gente tem esse ponto de luz aqui na narina direita dela, né, na esquerda do nosso desenho, e a gente tem essa parte
aqui que tem um pouco mais de luz que eu tirei aqui de cima, então a gente vai fazer isso agora. Eu acho que eu vou colocar só mais um pouquinho de sombra aqui. Passar o pincel. Tem muita gente que gosta de usar o dedo, né? Também não vejo problema nenhum, só toma cuidado para não borrar o seu desenho. Então a gente vai fazer o que? Agora eu vou usar essa borrachinha, a borrachinha monozero que eu vivo mostrando nos vídeos. E eu vou fazer o seguinte, vamos ver o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou fazer em um... Vou passar bem de leve aqui. Bem de leve, eu quase não estou tocando na folha. E mesmo assim vocês estão vendo que a borracha está fazendo um efeito. Eu vou fazer como se fosse um pontilhismo aqui. Só para tirar um pouquinho do excesso. E fazer um pouquinho mais de luz nessa região. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, quase não tocando a folha. Tô fazendo bem de leve, gente, só quase não tocando na folha. E mesmo assim já foi um pouquinho além que eu vou ter que corrigir com o esfumaçado. Aqui eu vou fazer essa linha de luz que eu ignorei aqui em cima. E vocês vão ver que eu vou, depois passar o esfumaçado, ele vai ficar bem melhor. Eu vou fazer um pontilhismo aqui. Aqui nessa parte eu não gostei muito. Eu vou usar um pincel mais fininho. Só para restaurar um pouquinho desse mesclado que a gente dá. Mas eu acho que tá ficando legal. Deixa eu só tirar essa pontinha. Às vezes um pontinho já altera um pouquinho o seu desenho, como era esse aqui que eu não estava gostando muito. E agora eu fui com a borracha, tirei. E já deu um bom resultado. Às vezes é da própria textura da folha. Vamos ver o que mais. Eu acho que é o suficiente. O que vocês acham? Vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar que a gente está aqui e que esse vídeo ele foi relativamente curto, relativamente rápido, e eu vou preencher essa parte debaixo do nariz e que junta com a boca, tá? Para isso eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no nariz. Eu vou pegar essa parte que tem mais sombra e eu vou começar a preencher ela. Aqui ela vai ter uma covinha bem delicada. Já vou marcar ela também. E aqui eu vou colocar mais sombra, onde vai ter bastante sombra. E ela termina aqui, ela não encosta no nariz, como vocês conseguem ver na referência. Pelo contrário, aqui, quando ela termina aqui, ela faz uma sombrinha que dá uma dissipada até chegar no nariz dela. E aqui nessa parte a mesma coisa. Eu vou colocar um pouquinho de pressão aqui, onde vai ter bastante sombra. E essa parte ela quase toca o lado do nariz dela. Aqui eu vou deixar um pouquinho mais intenso, e aqui ela vai ter a covinha, mas essa parte aqui a gente vai preencher num próximo vídeo. Então, perfeito, vamos lá. O que eu vou fazer agora? A mesma coisa que a gente fez no nariz, aonde que tem mais sombra, eu vou preencher aqui esse lado da boca, vai ter uma sombrinha mais forte. Então eu vou preencher ela. Embaixo dessa linha a gente vai ter uma sombra também, bem de leve, não muita coisa. Então eu vou preencher aqui. Preencher aqui. A maior luz que a gente tem é nessa região aqui do lábio. Aqui é a mesma coisa. Ela tem uma sombra que sai dessa linha e encontra com o lábio. Ó. Vocês podem ver aí na referência. E aqui ela tem mais uma dobrinha na pele.
E aqui tem mais sombra. A gente vai analisando onde tem essa sombra e a gente vai preenchendo. E aqui o que eu percebi, a sombra do nariz, ela não vai assim na diagonal como eu fiz. Ela praticamente desce quase que numa linha reta. Então agora eu vou dar essa corrigida aqui. E é isso. A gente não vai fazer nesse vídeo ainda a textura da pele. A textura da pele eu vou deixar para um dos últimos vídeos, que a gente vai fazer só a textura. Aí vai fazer a textura de tudo, do nariz, das bochechas, debaixo dos olhos, enfim. Aqui eu vou preencher mais um pouco. E aqui eu vou passar bem de leve, porque é um pouquinho mais escuro que esse lado. E agora a gente vai vir aqui com o pincel, ou com o esfuminho, e eu vou começar a dar o esfumaçado, para dar essa misturada no grafite. Vamos ver como é que fica. Olha só, já está tomando uma forma legal o desenho, né? Aqui, ó, eu vou usar o lápis 2B, que é um pouquinho mais fino, só para ter um controle maior. E a sombra dela vai um pouco mais para fora do nariz aqui. Como vocês veem na referência. Então eu vou passar bem de leve e agora dar a esfumaçada de novo. E é engraçado que agora, preenchendo as outras partes, a gente percebe, por exemplo, aqui nesse lábio, essa parte do lábio pode ser um pouquinho mais escura. A gente começa a ver outras partes do desenho que a gente pode dar uma melhorada. Então eu vou aproveitar e já fazer isso. O desenho ele é assim, ele não tem uma regra do que você precisa necessariamente fazer. Você vai explorando e vendo como é que fica melhor, o que você tem que fazer para melhorar. E esse lábio aqui de cima é um exemplo disso. Então eu vou passar aqui, eu acho que é o suficiente. Eu vou dar uma reforçada na sombra dessa linha, na dobra aqui da pele dela. Colocar um pouquinho mais de sombra aqui, só para reforçar um pouquinho mais esse lado do sorriso. E aqui também reforçar um pouquinho essa linha. Como é que vocês acham que está ficando? Vocês acham que dá para melhorar? Tem coisa que às vezes a gente deixa passar. Aqui eu ainda acho que essa parte da narina ela ainda está um pouquinho clara. Eu vou dar mais uma reforçada nela. Vamos ver como é que fica. Isso, assim eu acho que está bem legal. E lembrando, quanto mais sombra você coloca, mais profundidade você está querendo mostrar no seu desenho. E aqui também eu vou colocar mais uma sombrinha mais forte, que sai dessa linha e encosta no nariz. E agora um último detalhe que eu percebi aqui, que eu quase esqueci, é essa parte aqui do olho, do nariz, o lado esquerdo do nariz dela e direito nosso. Eu acho que vai dar para preencher melhor quando a gente fizer a bochecha dela. Mas assim que se vocês repararem, é bem discreto. Assim que a sombrinha do nariz dela sobe aqui, tem uma partezinha que tem a luz. E essa partezinha que tem a luz eu vou fazer com a borracha dessa forma. Vamos ver como é que vai ficar. Olha lá. E aí eu vou dar uma passadinha só para não deixar tão em evidência, porque aí a gente tem, ó, já deu para dar uma diferença, né? Eu vou só apagar essa linha que eu acho que ficou um pouquinho forte demais, mas bem de leve, eu quase não estou tocando na folha. Só para dar uma diminuída nela. E aí eu vou passar de novo o pincel. E se vocês repararem agora, já deu a sensação do seguinte, que aqui desse lado a gente está vendo a outra narina dela. Aqui termina a ponta do nariz e aqui termina
bem o ladinho, bem o finzinho da narina esquerda dela na nossa direita. Então, eu vou só reforçar mais um pouco essa sombra daqui e eu acho que é o suficiente. Eu acho que para o nariz a gente já fez o suficiente. Vou preencher com o pincel. Aqui fez uma pontinha que eu não gostei, eu vou dar uma passadinha aqui com a borracha e dar um último retoque aqui com o lápis, só para deixar mais uniforme. Mas é isso, vocês viram que assim, é um processo relativamente simples, né? A questão é você ficar praticando, desenhando várias vezes, enfim, mas não tem muito segredo. E de novo, é você ficar experimentando e vendo como você gosta de fazer. Não tem nenhuma regra, nenhum manual de como você deve desenhar. E eu acho que é o suficiente para o nariz. É o suficiente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Os materiais que a gente usou aqui são materiais muito simples. E eu espero que tenha ajudado vocês e nos seus desenhos. Se vocês estão desenhando junto, me mandem o desenho de vocês. Pode ser lá pelo Instagram, @Fernando C. Magalhães, desculpa. E é isso aí, pessoal. No próximo vídeo, então, eu vou fazer os olhos e as sobrancelhas, tá bom? E aí no próximo a gente faz a pele da bochecha, do queixo e da testa, que eu acho que dá para fazer tudo ao mesmo tempo. E quando a gente tiver o rosto pronto, a gente parte para a textura. Beleza, pessoal? Obrigado para quem ficou assistindo até agora. Se você não se inscreveu lá no canal, por favor, se inscreva para acompanhar os próximos vídeos e até a próxima. Valeu!